Salve, salve, amigo baeziano de todo o Brasil, tudo bem com você? Vamos começar mais uma aula do nosso curso de História do Brasil extensivo, caminhando aí por todos os assuntos. Estamos trabalhando a parte de colônia. Já vimos nas aulas anteriores todo o processo que levou à expansão territorial além do Tratado de Tordesilhas. Neste vídeo, nesta aula, ainda falaremos de mais um fator, como você está vendo aí, ali embaixo, as missões jesuíticas, a pecuária nordestina e a pecuária sulista. Antes da gente começar, aquele recado de sempre, muito importante, para que a gente consiga disseminar ainda mais e divulgar ainda mais esse trabalho. Não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal. Inscreva-se, ative o sininho, dá um like, é muito importante para o YouTube saber que você existe. E continue nos seguindo, divulgue esta aula, divulgue este canal para mais pessoas, ok? Vamos falar das missões jesuíticas, vamos falar da pecuária nordestina e sulista, ou, como alguns chamam de sulina também, pode ser sulista, pode ser sulina. Entenda que esses assuntos estão intimamente ligados aos fatores que determinaram o processo de expansão territorial nos séculos 17 e 18, principalmente no contexto dos desdobramentos da União Ibérica. Vamos em frente para você poder entender o que nós vamos falar, ok? Veja só, temos que olhar, primeiramente, para um contexto geral e entender os movimentos que surgirão a partir daí. Entenda uma coisa, não dá para a gente desassociar a colonização do Brasil, ou a colonização da América Portuguesa, melhor dizendo, do cenário europeu. Isto aqui é um pedaço da Europa, é uma extensão da Europa além mar. Então, tudo que ocorre em termos de geopolítica, de questões ligadas a guerras e tudo mais no contexto europeu, ele se reflete imediatamente no cenário americano. Veja só, nós temos nos séculos 16 e 17 na Europa um cenário que eu vou explorar melhor com vocês na parte de história geral, de reforma e contra-reforma. A reação à igreja medieval, o surgimento de movimentos religiosos que contestaram a autoridade do Papa e fundaram novas denominações cristãs na Europa. Temos nesse movimento, como exemplos principais, o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo num primeiro momento. Isso vai se desdobrar em vários outros movimentos depois. A Igreja Católica ela reage a tudo isso quase que imediatamente, num movimento denominado de contra-reforma, ou também chamada de reforma católica. Nesse movimento da contra-reforma é que vai surgir, ou surgiu, um grupo, um movimento interno, oriundo na Espanha, sobretudo entre os soldados espanhóis, um soldado chamado Inácio de Loyola, ele funda a Companhia de Jesus. Note a expressão. Companhia. Companhia significa uma designação militar. Um exército é dividido em batalhões, em divisões, companhia. Companhia, regimento, são termos militares que você encontra aqui. Em meio a esse processo, nós temos a União Ibérica. Com a União Ibérica, a presença da igreja se torna muito mais forte no cenário colonial, porque a igreja era uma grande parceira da Espanha no processo colonial. No caso de Portugal, essa parceria existia, mas não na mesma intensidade que existia na América Espanhola, no processo colonial espanhol. As missões jesuíticas tinham autorização da coroa portuguesa para se instalarem no Vale Amazônico, onde se instalaram, mas não contavam com a proteção do Estado. Diferente da América Espanhola e da coroa espanhola, que não apenas autorizava, como protegia militarmente essas missões de ataques. Então, agora com a União Ibérica, há um fortalecimento desta parceria, uma vez que a hegemonia é a hegemonia da Espanha no cenário da União Ibérica. No início do século XVII também,
você tem o apresamento indígena no cenário português. Lembre-se, com a Holanda se apossando das praças de escravos da costa africana e interrompendo o fluxo do tráfico negreiro para o Nordeste, então se busca novamente a mão de obra indígena. Quem vai fazer isso serão os bandeirantes da capitania de São Vicente, que vão buscar justamente a mão de obra das missões, que é uma mão de obra já mais adaptada, já mais aculturada, e aí eles vão primeiro se chocar com essas missões protegidas pela coroa espanhola. Depois, quando termina a União Ibérica, sem proteção mais, essas missões serão alvo direto desses bandeirantes. Onde nós vamos encontrar espalhadas essas missões? Veja só. Primeiro, ali na região do Vale Amazônico. Observe este mapa que eu vou colocar para você aqui. Mapa da região do Vale Amazônico. Você pode notar ali a foz do Rio Amazonas, a ilha de Marajó, e toda essa região mais escura, essa mancha mais escura, são as áreas de ocupação. Em tempo, esse mapa faz parte do acervo do Atlas Histórico Geográfico da Fundação Getúlio Vargas, que está disponível na internet para você consultar. Depois você procura lá. Procura assim, Atlas Histórico FGV. Põe no Google, que já cai direto no conjunto de mapas. São mapas fantásticos, esquemas. Estou usando vários deles aqui, tá bom? Então, retomando, as missões jesuíticas ocuparam toda essa região que você está observando aí no mapa, mais escura. Eu vou fazer um círculo para você poder enxergar isso melhor. Acho que eu vou colocar em vermelho, né, usando uma piadinha péssima para você ver melhor. Ó, esta área toda ocupada pelas missões jesuíticas, ok? Viu isso? Agora a gente apaga e segue em frente com com o nosso entendimento. Além do Vale Amazônico, você vai encontrar no sul da colônia e Bacia do Prata. Olha outro mapa para você aqui. Veja só, de novo, você tem aqui, ó, você consegue enxergar a região do Rio Grande do Sul aqui embaixo. A Bacia do Prata está aqui, ó, vou circular a Bacia do Prata, tá vendo? Aqui é a Bacia do Prata, região latina, e as missões estão localizadas justamente nesta região maior aqui, que compreende a divisão do que hoje é Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, principalmente na região oeste do Rio Grande do Sul, região dos 7 povos das missões. Agora a gente de novo apaga e segue em frente. Muito bem. O que mais nós vamos destacar aqui neste cenário? Veja só. Lembrando que as missões elas eram uma ação independente. O que eu quero dizer com isso? Dentro da própria Igreja Católica, os jesuítas se constituíram uma prelazia. O que é uma prelazia? Uma unidade autônoma. Estavam totalmente e continuamente subordinados exclusivamente ao Papa. Não estavam subordinados às dioceses, não estavam subordinados aos bispados. Era uma prelazia. Tinha uma ação independente. Tinha uma ação totalmente desvinculada da aliança da igreja tradicional ao modelo do Estado. Esta ação independente chegou a incomodar durante muito tempo aí os estados, sobretudo o Estado português. Como eu disse, não tinha proteção do Estado em Portugal, mas na Espanha uma forte aliança e parceria com a colonização. A atividade dessas missões é uma atividade de agropecuária e produção comunitária. Um dado interessante, de toda a produção das missões, 10% ficava para a igreja, para a Companhia de Jesus, e 90% era dividido entre as famílias dos índios aldeados, segundo as necessidades de cada um. Eu aconselho você a assistir um filme chamado A Missão. Você encontra aí nas plataformas de streaming esse filme A Missão, contando a história dessas missões. Um filme excelente para você assistir, tá bom? Também com a evangelização e catequização dos nativos, por um lado, a aculturação ao modelo católico, mas, por outro lado, a proteção contra a exploração excessiva. Isso levou a uma série de conflitos com os portugueses, sobretudo depois que as missões passaram ao controle português efetivamente em 1640. Elas passaram a ser constantemente atacadas pelos portugueses, sobretudo pelos bandeirantes paulistas. Aqui você tem um esquema, de novo, lá da FGV, lá do Atlas Geográfico da FGV, online. Você tem o esquema das missões, observe a preponderância da igreja, mostrando a sua estrutura de proteção
no contexto dessas missões, assim que se estabeleciam, né, essas missões e os índios aldeados. Várias delas ainda estão nas suas ruínas ali na região do oeste. Então, a questão da pecuária extensiva na colônia, nós já sabemos o seguinte. Primeiro, entre os séculos 16 e 17, ela esteve vinculada à atividade no sertão nordestino, na zona da mata nordestina. Primeiro na zona da mata, depois no sertão nordestino. Veja só, início na zona da mata, cresceu, desenvolveu a atividade da canavieira. Isso faz com que ela seja deslocada para o interior, mas se mantenha ligada diretamente ao suporte da atividade canavieira a partir do Vale do Rio São Francisco, interligando aí o sertão nordestino e a região do norte de Minas Gerais. A partir do século 17 e 18, sul da colônia, em tempo, sertão nordestino também vai atender a mineração no século 18. Século 17 e século 18, sul da colônia. Origem no gado missioneiro, ou seja, o gado das missões jesuíticas, que atacados pelos bandeirantes se espalha na região e vai ser arrebanhado pelos bandeirantes, formando as primeiras fazendas. Também surgem e se desenvolvem as tropas de mulas, as tropas de moares, fundamentais para a integração com a área mineradora, ligando Viamão, no Rio Grande do Sul, a Sorocaba, de Sorocaba a Campinas, de Campinas, sul de Minas, região mineradora. E para atravessar as montanhas de Minas Gerais, nada melhor do que as tropas de mulas. Levam as mercadorias, trazem o ouro para as regiões de comércio. São os tropeiros que se desenvolvem por ali. Se tornam um grande suporte para a atividade mineradora, interligando e integrando todo o território. Ok? Muito bem, este é o cenário das missões e da pecuária. Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História Integrada Edu Baez. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho, não deixe de dar um like e compartilhar este vídeo com as pessoas. Tudo bem? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.